Do tronco de Jessé será um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Fala comigo, fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vamos orar. Pai, oro que o Espírito do Senhor nos traga sabedoria e revelação da Tua palavra nesta manhã. Enche esse ambiente com a Tua presença e fala conosco em nome de Jesus. A igreja diz amém. Diga comigo, a unção dos 7 Espíritos de Deus. Essa é a 5ª mensagem dentro desse texto, porque se você olhar para o Isaías 11, verso 1 e 2, é uma profecia messiânica, e essa profecia apontava e aponta direto para a pessoa de Jesus Cristo. A primeira profecia está dizendo que Jesus viria da linhagem de Jessé, que foi o pai de Davi. Em seguida, o Senhor diz através do profeta: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí ele começa a falar do que esta unção do Espírito traria sobre Jesus: Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho e de fortaleza. E hoje nós vamos falar sobre isso. Diga comigo, Espírito de fortaleza. Hoje vamos falar sobre as palavras fortaleza, força, poder, porque a NVT traz aí no lugar de fortaleza a palavra poder, e nós vamos conversar sobre isso. Agora preste atenção, deixa uma palavra linda para o seu coração agora de manhã. Então a partir de agora, só se o movimento for extremamente necessário. Do contrário, receba a palavra de Deus para você. Amém? A unção dos 7 Espíritos de Deus, escute isso, dará a você inteligência, sabedoria, conhecimento e capacidade, como nenhum outro curso deste mundo poderá oferecer a você. Acho que você não entendeu, né? Acho que você não entrou no culto, né? Isso aqui é culto. O louvor é uma pequena parte da adoração. A adoração continua quando você está recebendo a palavra de Deus. Então vou repetir, quem sabe você entra para valer. Vamos lá. A unção dos 7 Espíritos de Deus dará a você inteligência, sabedoria, conhecimento e capacidade, como nenhum outro curso deste mundo poderá oferecer a você. Porque é o próprio Espírito Santo que será o seu mestre, o seu professor, o seu guia, aquele que te ensinará todas as coisas e dará a você toda a estratégia, visão, direção de que você vai precisar para o exercício da tua profissão, para a tua casa, a tua vida e a tua família, para o teu negócio, o teu trabalho. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. O melhor professor que você poderá ter é o Espírito Santo de Deus. Amém? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Fala para o teu vizinho assim: o Espírito Santo ensinará a você todas as coisas. E diga para ele: todas as coisas, para todas as áreas da sua vida. Diga aleluia. Como você já sabe, Jesus em seu ministério terreno movia-se pela unção dos 7 Espíritos de Deus. Foi assim que ele pregou, ensinou, curou, libertou, formou seus discípulos.
Foi assim que ele viveu aqui na terra, com unção, sabedoria, graça, discernimento, poder e autoridade. Para nós, os discípulos de Jesus, a unção dos 7 Espíritos significa que a mesma unção que estava sobre Jesus Cristo está sobre nós em sua plenitude. Levanta sua mão e diga assim: a mesma unção do Espírito Santo que veio sobre Jesus lá no Jordão, diga: está sobre mim, está sobre mim, porque eu sou continuador da missão que Jesus começou. Diga aleluia. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Então hoje nós vamos estudar sobre a unção do Espírito de fortaleza e poder. Fala comigo: fortaleza e poder. Agora diga melhor: força e poder. Bem forte: força e poder que estava sobre Jesus. Espírito de fortaleza. O significado dessa palavra fortaleza no hebraico é força, poder, valentia, ousadia, coragem e autoridade para realizar coisas grandiosas para Deus. Como eu disse, na NVT ele vai dizer espírito de poder, e na RA, fortaleza. O Senhor diz em sua palavra, presta atenção, o Senhor diz em sua santa palavra, que nós, seus servos, devemos ser fortes e corajosos. Coloca a mão no ombro do seu vizinho. Se for homem pode ser forte, se for mulher, por favor, nem coloque, só fala. Mas como você pode dizer assim: Deus quer, a vontade dEle é que você seja forte e corajoso. Amém? Josué capítulo 1, versículos 7 a 9. O Senhor apareceu a Josué, e o Senhor falou com ele face a face, quando ele assumiu a liderança do povo no lugar de Moisés. E o Senhor Deus disse: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde você andar. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de praticar tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Essa é a palavra de Deus para você hoje. E a palavra é: seja forte, seja ousado, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde você andar. Diga aleluia. E para que você possa ser forte e corajoso na maneira de Deus, isso só é possível através da unção do Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. O texto diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Levanta sua mão e fala bem bonito assim, como quem profetiza. Diga: o Espírito Santo que habita em mim é de poder, amor e equilíbrio. Diga de novo: poder, amor e equilíbrio. Mais forte ainda: poder, amor e equilíbrio. Aleluia, aleluia, aleluia.
não tem que ter medo. Amém? Tem que ter coragem. Agora vamos de novo, vamos celebrar junto. Ministre comigo, me ajuda aí. Diga assim: o Senhor Deus, com a mão levantada, diga: o Senhor Deus é a força da minha vida. Diga de novo: o Senhor Deus é a força da minha vida. Salmo 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Será que você pode ler esse versículo comigo? Vamos lá, todos vocês, vamos lá. O Senhor é a força da... Vamos lá de novo, eu atrapalhei vocês. 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Será que você pode declarar de novo: o Senhor é a força da minha vida? Diga de novo: o Senhor é a força da minha vida. De novo: o Senhor é a força da minha vida. Então, se o Senhor é a força da sua vida, essa enfermidade que está em você tem que sair. Você vai ter que se levantar e andar na força do Senhor, porque sintoma não é enfermidade. Você vai se levantar na força do no seu livro A Poder em Suas Palavras. Ele diz que a mulher dele estava sofrendo com uma situação muito séria nas pernas. Ele diz que ela estava com uma doença em que as pernas vão inchando e vão se tornando muito grande. Tem médico aqui me assistindo, acho que é elefantíase, coisa dessa forma. E ele disse que ela estava 1 ano sem poder levantar. E um dia ele está lendo a Bíblia e ele chega nesse versículo, Salmo 27, 1. O Senhor é a força da minha vida. Ele foi até a cama, ele começou a ler para ela, e ele começou a fazer o que eu fiz com vocês. Ele disse: querida, repita esse versículo. E ela ia repetindo, e depois de umas 3, 4 vezes que ela estava repetindo, ele disse a ela: se o Senhor é a força da sua vida, então levante-se agora e seja curada em nome de Jesus. E ele disse que a sua esposa se levantou, sentou na cama, e ele viu as pernas dela diminuírem na frente dele. Então, a partir daí nasceu o grande ministério de cura de Don Gust, e ele escreveu o livro A Poder em Suas Palavras. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Declare as promessas de Deus na sua casa. Amém? Quando somos cheios do espírito de fortaleza e poder, nós recebemos visão do que deve ser feito. Nós somos cheios de fé, coragem, força sobrenatural, ousadia, autoridade, estratégia para enfrentar os grandes desafios da vida. A vida tem desafios, é verdade, mas se você for cheio do Espírito Santo, no poder do Senhor, Ele te dará ousadia, estratégia, direção e visão clara do que deve ser feito. Diga amém. Vou lembrar com você aí de Gideão. Você conhece a história e eu vou apenas mencionando. Juízes 6, de 11 em diante. O anjo do Senhor foi até onde estava Gideão, e você conhece a história. Ele estava malhando trigo no lugar que era para prensar uvas, fazer suco de uva, fazer vinho. E o anjo do Senhor fala com ele. O anjo do Senhor fez uma saudação linda, que eu quero que você faça para o seu vizinho de cadeira. O anjo do Senhor olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Não é para mim. Vira para o lado, vira para o teu vizinho e seja profeta e diga: o Senhor é com você, guerreiro corajoso. O Senhor é com você, guerreiro poderoso. O Senhor está com você. E se o Senhor está com você, o que o homem poderá fazer contra você? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
O Senhor é contigo, homem de Deus. O Senhor é com você, mulher valorosa. O Senhor está com você, rapaz. O Senhor é com você, moça de Deus. E eu fico pensando, quando o anjo olhou para ele, Gideão não era corajoso, Gideão nesse momento era medroso, mas o anjo fez isso de propósito. Sabe por quê? Deus não nos vê nem mesmo quando nós nos vemos. Nós olhamos para nós mesmos e a tendência é a gente se autodiminuir, é a gente dizer, não posso, não sei, não consigo. Essa muitas vezes é a maneira que nós conjugamos os verbos errada, de forma errada. Mas Deus olha para você e já enxerga o poder do Espírito Santo que Ele colocou em você, o potencial que Ele te deu, a graça que te alcançou. Ele olha para você e Ele vê a ação sobrenatural de Deus na sua vida. Por isso Deus olha para você e diz nessa manhã, o Senhor está com você, varão valoroso, varão corajoso, homem de Deus, mulher de Deus, o Senhor está com você. E aí, Gideão começa a vencer o medo. Primeiro ele questiona o anjo fala como ele... E aí o anjo não dá a mínima para os questionamentos dele. O anjo olha para ele e fala, já que eu estou com você, você vai vencer os midianitas como fosse um só homem. Sabe de uma coisa? Olha para cá. Deus não está nem aí para as suas desculpas esfarrapadas, porque Ele sabe o que Ele já colocou dentro de você. Amém? Fala para o seu vizinho, para de dar desculpas e começa a agir pela fé. Amém? Vira para o outro lado e fala assim, manda embora o medo. E começa a agir com coragem, porque Deus está com você. Diga aleluia. Você conhece a história? Ele faz todas as provas. E em Juízes 7, de 15 em diante, vai mostrar que Gideão, com apenas 300 homens, venceu um exército inimigo que tinha vindo para destruir Israel. E esse exército inimigo dos midianitas, mas alguns povos do Oriente. Esse exército era formado por 135 mil homens. E quando eles usaram a estratégia que Deus deu, usando tochas, cântaros, e as espadas, e gritando como era a direção de Gideão, quando eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? Os inimigos se autodestruíram. E se autodestruindo, eles, naquela guerra entre eles mesmos, ali de noite, morreram 120 mil, sobraram 15 mil, que Gideão perseguiu e também os destruiu, com apenas 300 homens. Porque quando o espírito de força, fortaleza e poder vem sobre nós, você é tomado de coragem extraordinária e do poder sobrenatural do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Aí eu quero olhar um pouquinho para Sansão. Bom, Sansão foi um cara especial. O anjo do Senhor veio uma vez, falou com a mulher que seria a mãe dele. Veio a segunda vez, falou com a mulher, e ela chama o homem, o marido que estava lá na lavoura. E ele vem, e o anjo explica sobre o nascimento de Sansão. E desde a sua infância, o Espírito do Senhor começou a vir sobre ele. Se você der uma olhada em Juízes 13, 24 e 25, ele começa a crescer, e o Espírito Santo já começa a vir sobre ele, e o Espírito Santo já começa a falar, e o Espírito Santo começa a dar força, e bem cedo ele assumiu a liderança da nação. Aos 20 anos ele já era o juiz de Israel, e nesse tempo havia um conflito constante contra os filisteus. Os filisteus eram um povo que vivia ali na faixa de Gaza, onde está aquele conflito hoje. Aquela região sempre foi uma região de muito conflito, e ali, enquanto ele andou no Espírito do Senhor, ele foi invencível. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga assim para ele, enquanto você andar, fala como profeta, enquanto você andar debaixo do governo, unção e liderança do Espírito Santo, você será mais que vencedor.
Porque enquanto Sansão andou debaixo do governo, unção e a liderança do Espírito Santo, ele foi invencível. Dá um amém no seu lugar e dá um glória a Jesus aí, me ajuda aí. Juízes 15, por exemplo, verso 14 e 15. Os filisteus fizeram um acordo com os homens de Israel. E 3.000 homens da tribo de Judá foram onde estava Sansão, numa fortaleza, e falaram com ele: nós vamos ter que entregar você para os filisteus. E Sansão disse a eles: tão somente não me matem. E eles falaram: nós não vamos matar. 3.000 homens para prender um. E eles, só que eles eram israelitas. E eles amarraram Sansão bem amarrado, com cordas novas, fortes. E Sansão vai sendo levado para ser entregue aos inimigos da nação, para ser entregue aos filisteus. Enquanto ele está sendo levado, quando os filisteus se aproximam, os filisteus viram Sansão amarrado. Eles começaram a gritar de alegria, eles começaram a celebrar: agora pegamos o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, aquelas cordas pareciam fios de nylon queimado. Ele quebrou aquelas cordas. Ele achou uma queixada de jumento. E com uma queixada de jumento, ele matou 1.000 filisteus. E os filisteus foram derrotados mais uma vez. Porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Se o Espírito do Senhor estiver sobre você, você não terá medo. Você será corajoso. E você vai vencer as mais diferentes situações, problemas, dificuldades que porventura você venha a enfrentar. Quem está entendendo essa palavra e está recebendo aí? E aí eu quero olhar para Davi, que com fé, coragem, ousadia, cheio do Espírito Santo, enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e o derrotou. Mas eu quero ir para o Salmo 18, 29. Olha aí a declaração de um homem que é liderado, governado pelo Espírito Santo. Salmo 18, 29. Por favor, muda para NVT esse versículo aí, projeção. NVT, obrigado. Olha o que Davi diz, presta atenção. Davi escreveu que a sua performance na força do Senhor era algo maravilhoso. Detalhe, antes de ler esse texto: a força de Sansão, a força de Gideão, a força de Sansão e a força de Davi não era resultado do treinamento na academia, não era de puxar ferro na academia, era resultado da unção do Espírito do Senhor que estava sobre eles. Quem está me entendendo aí, diga amém. Puxar ferro é muito bom, deixa forte, mas não vai tomar aquelas bombas lá não, que isso é terrível, pode te matar do coração. Então, por favor, evite isso aí. Mas faça mesmo a academia e cuide do seu corpo. Nós vamos ter aqui um seminário dia 25 agora, de março, com o pastor Luciano Subirá, sobre oração, jejum e o cuidado com o corpo. E tem uns caras aí que estão pensando que é outra coisa. Mas Deus vai dar graça, vai ficar todo mundo fitness. Fala para o seu irmão: eu profetizo, você vai ser fitness. Fala agora, vai para a academia, fecha a boca, faz o que é certo, se cuida, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas olha, Davi falando da sua própria performance, olha para cá. Você pensa que a Bíblia tem só coisa espiritual? Ele fala da performance dele. Olha o que ele escreveu, Salmo 18, 29, eu coloquei nessa aqui na versão NVT. Ele está falando com Deus, e olha o que ele diz: com a tua força posso atacar qualquer exército, com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. Dá um aleluia no sangue aí, dá um glória a Jesus, aplaude ao nome do Senhor. Isso aqui não era poesia. Apesar dos salmos serem poéticos e eram músicas cantadas, isso aqui era realidade. Porque Davi nunca perdeu uma batalha. Enfrentou todas as guerras e ganhou todas. Foi vitorioso em todas as batalhas. Por isso ele diz: com a tua força, Senhor,
posso enfrentar qualquer exército. E ele diz: com o teu poder, salto qualquer muralha. Você acha que ele estava fazendo apenas poesia? As cidades eram muradas, e quando você tinha que atacar uma cidade, você tinha que pular, atravessar as muralhas. E ele está falando disso, dessa performance. Dá um aleluia no seu lugar. Será que você pode levantar essa mão e ler esse versículo e trazer isso para os nossos dias? Vamos lá? 1, 2, 3. Com a tua... Amém? Com o seu Deus, com o nosso Deus, você pode vencer todos os ataques do inimigo. Dá um glória a Deus no seu lugar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que um grupo de homens improváveis, fracassados, endividados, depressivos, amargurados de espírito, se juntou a Davi numa região chamada Caverna de Adulão, uma cadeia de montanhas, e ele os liderou, treinou-os, e com eles formou um exército forte, corajoso, poderoso e vitorioso. Diga amém onde você está. O exército de Davi foi tão forte, tão vitorioso em todas as batalhas que enfrentava, a ponto do autor do livro de Crônicas comparar o exército de Davi com o exército de Deus. 1 Crônica 12, 22 vai dizer que o exército de Davi era como o exército de Deus. Os principais homens do exército de Davi tinham cara de leão. Eu pensei que tinha uns homens aqui fortes com cara de leão nesse auditório. Eu quero sugerir para os meus pastores de adolescentes, jovens e até juniores, promover um retiro nos próximos dias, onde nós vamos tratar desse tema com eles. Estamos precisando tratar desse tema com muita seriedade. Agora para os homens essa palavra, as mulheres só escutam. Se tem um homem do seu lado, coloca a mão nele e fala: você é da geração Danoninho? E a mulher também pode falar: você é da geração Danoninho ou é cara de leão? Geração Nutella ou geração séria? Eu estou falando de homens fortes, de homens de Deus. Eu não estou falando de gente grosseira, eu não estou falando de gente que humilha as mulheres. Não, não é isso não. Estou falando de gente que assume a sua masculinidade em Deus, porque nascer homem foi destino. Ser homem segundo o coração de Deus é uma decisão, é uma escolha. Você toma essa decisão e se torna homem segundo o coração de Deus. Vamos para a projeção. 1 Crônica 12, 8. Olha o que o texto diz: os gaditas passaram para o lado de Davi, quando eles estavam na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha, armados com escudo e lança. O rosto deles era como o rosto de leões. Fala para o vizinho, é homem com homem agora. Fala para o seu vizinho, homem que está do seu lado. Fala assim: pela fé, eu profetizo, você é um homem de Deus, com cara do leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo de Nazaré. Homens fortes não tem mimimi. Não vem num culto como esse e fala: eu vou embora porque estava calor demais. Eu vou embora porque a vaga do estacionamento que eu queria não tinha. Eu não gostei do sermão, o pastor está pregando duro. Homens com cara de leão têm fibra, têm firmeza, permanece, são fiéis e perseveram até o fim, e são pilares na casa de Deus. Eu quero homens aqui que sejam pilares na casa de Deus.
É isso aí, Brunão, bora! Amém ou não? Nenhuma mulher que está casada com um cara banana. Desculpa aí, gente. Desculpa a gente de casa. Mas saiu, escapuliu. Nenhuma mulher que está casada com um cara simplesmente que é danoninho. Mas dentro da igreja tem que ser homem de Deus. E homem de Deus é imitador de Cristo, tem o caráter de Cristo, a integridade de Cristo, a santidade de Cristo, a fé de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a alegria de Cristo, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo e o domínio próprio de Cristo Jesus. Quanto estão entendendo a palavra? E mulher de Deus tem as mesmas características. Esse negócio de falar que é homem de Deus aqui, chega em casa, briga com a mulher, que nem qualquer coisa, não dá testemunho. Você não é homem de Deus não, cara, você é só um religioso. Para com isso. Você está caminhando para o inferno, dentro da igreja. Nós estamos aqui para te levar para o céu. E o céu, a gente trilha o caminho da santidade na terra. Amém? Quando somos cheios do Espírito de fortaleza, nós somos capacitados por Deus para realizar coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Diga amém, diga aleluia. Foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim com os principais homens de Deus da Bíblia. Agora vamos para frente. Fala assim para o teu vizinho: o Senhor Deus, Ele te ajuda. Fala, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te fortalece, e Ele renova as suas forças diariamente. Eu quero ler um texto que eu quero que você tome posse dessa palavra. Seja o que for que está acontecendo com você, você vai tomar posse dessa palavra e vai declarar essa promessa sobre a sua vida. Isaías 41, versículos 8 e 9. Isaías 41, 8 e 9. Por favor, olha para frente, não basta a cabeça, olha para os telões. Vamos lá? Quanto a você, meu servo, coloca o seu nome aí. Israel, toda a promessa bíblica tem um sentido local, mas tem um sentido universal. E hoje nós estamos aqui usando esse texto no sentido universal. Não é da igreja universal, sentido universal, ou seja, para a igreja de Jesus em toda a terra. Quem está entendendo, diga amém. Onde tiver Israel e Jacó, você vai colocar teu nome, meu irmão, teu nome, minha irmã. Vamos lá? Então vamos lá. Quanto a você, meu servo, aí no meu caso Domingos, Jacó, meu escolhido, descendente de Abraão, meu amigo, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, eu o escolhi, não o lançarei fora. Olha o texto: não tenha medo, pois eu estou com você, não desanime, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e com a minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. Essa é a palavra poderosa de Deus para você nessa manhã. Deus está dizendo: eu te ajudo. Deus está chamando você de amigo, como Ele foi amigo de Abraão, e Ele está dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha mão direita poderosa. Dá um aleluia no seu lugar, dá um glória a Deus no seu lugar. Olha o que Ele diz: eu te ajudo, eu te dou forças. Como se não bastasse, Ele diz: eu te sustento com minha mão direita. Amém? Está entendendo a palavra? Diga amém. Olha o que está em Isaías 40, 28 a 31. Porque nesse texto, Jesus vai dizer que Ele fortalece o cansado. Se você entrou aqui hoje cansado, você vai sair na força do Senhor. Fala para os seus vizinhos: seu cansaço vai sair agora. Olha o texto, olha que texto lindo. Ergue tua cabeça, você não é palmeirense para ficar olhando só para baixo. Olha para frente, olha.
Olha, os palmeirenses já ficaram bravos aí. Olha para frente, pega esse texto, Isaías 40, 28 a 31. Olha o que o texto diz: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Será que você pode glorificar o Rei da Glória? Quantos estão precisando do renovo aqui hoje? Você já não está mais, porque o Senhor está renovando tuas forças nesse auditório. A boa mão do Senhor está contigo, o poder do Senhor vem sobre ti, a força do Senhor te renova, o Senhor te restaura, Ele te renova e Ele te levanta para andar como mais que vencedor. Diga aleluia. Ele renova as forças do cansado, Ele te fortalece e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Por isso que Ele é a força da nossa vida. Diga amém, diga de novo: Senhor Deus é a força da minha vida. Diga aleluia. Presta atenção. Quantos querem ter uma vida longa? Quantos querem ter uma vida longa? Com plena saúde? Amém? Primeira coisa, viva para Deus. Procure agradar a Deus. Salmo 37, 4: agrada-te do Senhor, Ele tornará realidade os desejos, os sonhos do teu coração. Mas Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Deuteronômio 34, 7. Será que vocês podem ler comigo? Vamos lá, Deuteronômio 34, 7. Vamos lá? Moisés, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Moisés. Vamos ler de novo. Moisés tinha 120 anos quando morreu. No entanto, 120 anos quando morreu. Mas por que ele viveu uma vida tão longa? Se ele mesmo escreveu no Salmo 90 que o melhor da nossa vida é 70 anos, e se alguns chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, e ele morre com 120, não tinha canseira, não tinha enfado. Por quê? Porque ele estava cumprindo o propósito de Deus na terra. Então, se você quer ter uma vida longa, por favor, junte-se a Deus naquilo que Ele está fazendo nesta geração. Pede para Deus colocar o seu nome naquilo que Ele estará fazendo nessa geração. Diga: Senhor, o que o Senhor vai fazer nessa geração, inclua o meu nome, inclua o meu nome. Porque se você estiver em missão com Deus, você só vai morrer quando terminar a missão. Você não entendeu, né? Se você estiver em missão com Deus, você só vai morrer quando terminar a missão e cumprir o propósito eterno de Deus para essa geração. Amém? Mas se você não estiver em missão com Deus, qualquer hora é hora. Não vai fazer diferença, porque não está cumprindo o propósito. Mas aqui nós não temos gente assim, né? Aqui nós temos gente que vai cumprir o propósito eterno de Deus para essa geração. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. Ouça isso. Pelo poder do Espírito Santo, os heróis da fé enfrentaram e venceram as adversidades e as mais terríveis provações. Vou repetir. Pelo poder do Espírito Santo, os heróis da fé enfrentaram e venceram
as adversidades e as provações mais terríveis nas suas gerações. Hebreus capítulo 11, versos 32 a 34. Olha aí, Hebreus 11, 32 a 34. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, que os profetas tiveram. Olha o que diz, lê comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Esse é o testemunho que, como conclui a galeria dos heróis da fé, dizendo que pela fé eles conquistaram reinos, eles governaram com justiça, eles receberam as promessas, eles fecharam a boca dos leões. Está falando de Daniel, apagaram a chama do fogo. Está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram livres do fio da espada. Aí está falando já até de gente do Velho e do Novo Testamento. Olha aí, lê comigo o último versículo mais uma vez. Vamos lá, 1, 2, 3. Sua fraqueza foi transformada, tornaram. Esse é o testemunho dos heróis da fé. E esse precisa ser o meu e o seu testemunho. Quando os demônios se aproximarem de você, eles têm que fugir. Diga aleluia. Eles terão que fugir. Não é você que tem que fugir deles, é eles que tem que fugir. Porque onde você chega, Jesus chegou, o Espírito Santo chegou, a Trindade está presente, o poder do Senhor está sobre a sua vida. E onde você chega, a glória de Deus está, a luz está. E a luz não tem comunhão com as trevas. Alguém tem que sair, e são as trevas que têm que fugir e desaparecer da sua presença, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo dessa geração, nós também podemos vencer as crises, os problemas, os obstáculos e as mais diferentes aflições e provações que porventura venhamos a enfrentar. O Espírito Santo nos enche de fé, coragem e ousadia para vencer o medo e para pregarmos o Evangelho e testemunharmos de Jesus em todos os lugares. Deixa eu concluir com isso. Antes do dia de Pentecostes, João 20, verso 19, os apóstolos estavam dentro de uma casa, com as portas trancadas, com medo dos líderes religiosos judeus. João 20, verso 19. Eles estavam lá com as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus, dos líderes religiosos. E Jesus veio e falou com eles. Mas em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, então a partir daquela gloriosa experiência, eles tornaram-se fortes, corajosos, ousados. Eles nunca mais ficaram com medo de nada, a ponto de darem as suas vidas por amor a Jesus. Quem está comigo, diga amém. Pedro nunca mais negou. Ele negou antes de receber o poder do Espírito Santo, mas com o poder do Espírito Santo, ele foi fiel até o fim e deu a sua vida por Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quando somos cheios do Espírito de fortaleza, nós recebemos poder para enfrentar as grandes adversidades, e nada poderá nos parar. Diga, nada pode nos parar. Fala bonito, nada pode nos parar. 2 Coríntios 4, versos 14 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Você pode falar: minha tribulação não é leve, perto da glória que está revelada, é leve. Fala para o seu vizinho, fala para o seu vizinho, coloca o nome dele e diga assim: em comparação com a glória eterna que há de ser revelada, a sua tribulação, as suas provações e aflições são leves. Diga aleluia. Dá um glória a Jesus aí. Diga glória a Jesus. Fala: você é imparável. Fala para ele: você é imparável. Você é imparável, você não vai voltar atrás, você vai permanecer, você vai perseverar, você vai avançar até o dia de chegar na casa do Pai. Diga aleluia. Para isso você precisa ser fortalecido no Senhor diariamente e na força do seu poder. É o que diz Efésios 3, 14 a 16. E aí Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, de 10 a 18, fala de uma batalha espiritual externa. Olha para mim: batalha espiritual externa contra o diabo e seus principados e potestades. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a maior batalha que você enfrenta não é contra o inferno e seus demônios. Olha para mim, olha bem nos meus olhos, se é que você pode. A maior batalha que você está enfrentando e enfrentará todos os dias não é contra o diabo e os seus demônios. A sua maior batalha é contra o seu eu, o seu ego. O filósofo grego Sócrates, que viveu do ano 479 a 399 a.C., Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo, e eu lhe digo, vença o seu próprio eu. Coloca o seu ego na cruz. Esse é o caminho para a vitória sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e os seus demônios. Quem está entendendo, diga amém. Fique em pé no seu lugar. Relembrando Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, em todos os lugares da terra. Vai comigo e a gente encerra aqui em Filipenses 4:13. Você pode levantar sua mão e ler comigo bem alto. Filipenses 4:13, da NVT. Filipenses 4:13, NVT. 1, 2, 3, com a mão erguida, diga assim: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Bem forte de novo: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mais uma vez: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Diga aleluia. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar. O Senhor Jesus é a força da sua vida. Então busque com todas as suas forças a unção dos 7 Espíritos de Deus que estava sobre Jesus.